olho, e a maior parte das pessoas da minha idade, eu acabei de fazer 66, a gente olha, vai passar, vai se arrumar, as coisas vão se ajeitar, né? Ou às vezes não, às vezes a briga e a luta continuam as mesmas que quando a gente tinha 10 anos ou 20, ou coisa assim. Então eu comecei, eu gosto exatamente de fazer um pouco, umas certas provocações, como começar os capítulos com um poema meu. Por que não? O livro é meu. Né? Isso é como meu querido amigo e compadre Érico Veríssimo, nós temos amigos, ele e a Mafalda eram padrinhos do meu filho do meio. E havia uma história muito engraçada, que até hoje nós contamos, que em um dos romances, Acho que o Senhor Embaixador, ele tem uma cena de um casal namora, transa. Minha filha diz, mamãe, não fala trepa, quem trepa é macaco em árvore. Diga transa. Um casal namora dentro do box do banheiro. E uma das nossas amigas dizia, Érico, é impossível. Dentro de box de banheiro tão pequeno, ninguém consegue fazer aquelas coisas. E o Érico disse, o livro é meu, o banheiro é meu, as pessoas são minhas, eu faço como eu quero. E de maneira que o pensar é uma série de crônicas, mas não são jogadas ao acaso. Deve haver um fio qualquer que costure e espero que dê uma unidade a tudo isso. E de repente me aparece o Livro das Bruxas, que é este engraçadinho aqui. O Livro das Bruxas saiu agora faz poucas semanas, 3 semanas, um mês, uma coisa assim. Então, eu quero esclarecer algumas coisas. Eu não escrevi um livro para crianças. Eu não fiz um livro infantil. Eu não sentei um dia e disse assim, vou escrever um livro para crianças. Eu acho que todos os escritores acabam sendo eventualmente convidados por várias editoras, e comigo aconteceu também. Faça um livro infantil, não quer fazer um livro infantil? Eu não tenho o menor jeito, nem vontade de fazer um livro infantil. Mas, há 2 anos atrás, quando a minha única neta mulher, que mora na minha casa, no andar de cima, com sua mãe e minha filha e seu pai, ficou esperando gêmeazinhas, ela muitas vezes descia e vinha dormir comigo à noite. E a gente ia inventando histórias. Eu comecei a inventar histórias de uma bruxa boa, que na verdade era eu, que eu era uma bruxa disfarçada de avó, e que ela era minha ajudante de bruxinha, e começamos a inventar histórias. Então, um dia eu me lembro que eu disse assim, e ali na esquina, onde tem uma coisa que em Porto Alegre a gente chama boca de lobo, uns buracos que tem embaixo do meio-fio, acho que é para escorrer água pluvial, ou coisa assim. Ali moram 2 bruxas muito más. E aí ela disse, e elas se chamam Cara de Janela e Cara de Panela. E eu digo, tudo bem. Aí ela disse, a cara de janela tem uma cara assim, e a cara de panela tem uma cara assim. Então, tá. E várias outras coisas, de vez em quando ela intervinha, ou eu contava coisas da nossa realidade, por exemplo, quando se escolheu o nome das gêmeas, quando se viu que eram 2 meninas. E eu comecei a encarnar, me diverti tanto com esse negócio das bruxas. Eu estava traduzindo um livro meio difícil, um livro sobre olhar na fotografia, uma coisa assim. Eu me diverti enormemente. Então, eu peguei uns potezinhos de vidro e botava dentro purpurina dourada, prateada, vermelha, escondia atrás dos livros do meu escritório e dizia para ela aqui, ó, isso são as poções mágicas das bruxas do livro. E aí um dia eu falava essa frase que aparece no livro, unidunité salaminingue, blá blá blá, não me lembro mais como é. E eu dizia, isso é linguagem de bruxa. Aí um dia ela disse, vovó, tem letra de bruxa, porque ela estava aprendendo as letras, assim, brincando. Aí eu fiquei, que letra que eu vou inventar? E me lembrei que eu tenho alguns livros escritos, impressos em alemão gótico, que não é o mesmo alfabeto nosso. Aí fiz uma safadeza com a menina, digo, olha, isso aqui, tá vendo? Isso é linguagem de bruxa escrita. E de vez em quando ela dizia, vovó, bruxa existe, fada existe. E eu respondi uma coisa na qual eu fui muito sincero. Eu disse, filha, para quem acredita, existe. Para quem acredita, existe. E eu escrevi uma coisa na 4ª capa, quer dizer, atrás do livro, onde tem inclusive uma foto minha, da Suzana e das 3 menininhas da casa, que eu acho que para quem acredita, essas coisas existem. E, na verdade, elas existem mesmo. Você só tem que estar disposto a enxergar. Não quer dizer que muitas noites eu monte na minha vassoura e vou por cima do telhado, como cada uma das ilustrações da minha filha, que estou igual, né, montada. Mas quem sabe? Né?
E como eu já dizia no Perdas e Ganhos, e talvez no Rio do Meio, por que é que 2 e 2 tem que ser sempre 4? E se de vez em quando for 4,2? E se de vez em quando for 3,8? Isso não tem a ver, obviamente, com ciência exata e com matemática. Isso tem a ver com a vida. Porque a nossa vida é tão cheia de imprevistos e nós muitas vezes ficamos brabos, zangados, mal-humorados. Nós somos, de modo geral, muito chatos. Estamos sempre nos queixando de tudo, né? E de vez em quando um olhar um pouco mais deslumbrado, um pouco mais inteligente por alguma fresta, a gente pode ver tanta coisa interessante, bonita, instigante, assustadora nos outros, em nós mesmos, no mundo. Esse processo tão estranho e misterioso que é o mundo e a vida e a natureza, e as pessoas que nascem e morrem, e se encontram e se desencontram. E como eu digo, no fim do pensar e transgredir, e isso eu me lembro, porque outro dia no jantar um amigo nosso se lembrou, porque eu não me lembro dos pedaços dos meus livros, quando eu digo, pegando um trecho de um romance que eu gostei muito de escrever, que acho que é de 2000, que chama O Ponto Cego, que eu falo nesse desencontro estranho, né, que no fundo às vezes é a nossa vida, quando a gente deveria dizer sim e diz não. Quando a gente devia dizer não e diz sim. Quando a gente devia falar e ficar quieto. E quando a gente se cala e deveria ter falado. Mas o problema é que a gente não sabia. Então, essa coisa estranha e bonita, estranha, interessante que é a vida, que faz com que eu escreva, provavelmente até morrer. Todo mundo pode, você não precisa ser artista para sentir que a vida tem uma coisa maravilhosa, estranha, instigante, né? Que querer entender a vida já é um motivo para viver até o fim, né? Essa curiosidade, esse segredo, esse enigma, e que muito mais importante para a arte e para a vida, muito mais importante do que as respostas, são as perguntas. Então, os meus livros são livros de perguntas. O Pensar é um livro de perguntas. Perdas e Ganhos é um livro de perguntas, muito mais do que de respostas. E o livro das bruxas também. No fundo, no livro das bruxas, eu não digo nada diferente do que eu digo desde os romances mais atormentados e inquietantes até, talvez, o poema mais tranquilo, né? O que eu digo sempre é exatamente o que eu também falo em forma de fábula, né, de uma outra maneira, no livro das bruxas. O valor da vida, a importância essencial das relações amorosas, principalmente familiares, né? Eu dou uma importância enorme à família, porque a família para mim tem uma importância enorme, né? Eu sou o que sou até hoje e sobrevivi razoavelmente a alguns embates da vida, porque eu tive uma família muito boa, com todas as brigas, de vez em quando é um arranca-rabo, uma coisa assim. E aí outro dia me disseram, o que a senhora acha que é uma boa família? Eu não gosto da palavra saudável. Família saudável? Não. Família normal? Pior ainda. Digamos assim, uma família positiva, né? Porque a família é aquele primeiro chão sobre o qual nós vamos caminhar o resto da nossa vida. Eu digo muito isso no começo do Perdas e repito no Pensar. E sem dizer nessas palavras, eu falo a mesma coisa no livro das bruxas, né? Que é uma fábula. A família, esse primeiro encontro, né? Isso que nos recebe quando nós nascemos. O primeiro olhar, o clima que reina na minha casa, né, vai formar o chão sobre o qual nós vamos caminhar o resto da vida. E se esse chão tiver buracos demais, nós vamos tropeçar mais e ter mais chance de quebrar a cara. Isto é muito duro, né? Mas realmente, se você tem filho, você é responsável. Você não é Deus, então não pode evitar de errar, de fazer bobagens, e que ele tenha no futuro as suas escolhas, etc. Mas a responsabilidade é enorme, né? Quase assustadora. Então, esse chão sobre o qual nós vamos caminhar é formado pela nossa família inicial. E isso é de uma importância extraordinária, né? E eu acho que tanta vez nós desperdiçamos isso, sendo, então, como eu digo assim, frívolos, com pouco respeito pelos filhos, pouco respeito pelo outro, né? Indiferença. Agora, numa entrevista há pouco, o jornalista me perguntou, fez uma pergunta muito safada, ele disse que há um movimento por aí, não sei o quê, para proibir os pais de castigarem os filhos fisicamente. O que eu acho? Bom, eu só posso dizer que não se deve nunca castigar um filho fisicamente.